Jesus amigo, mais uma noite estamos reunidos para o Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, rogando a Ti, Senhor, as bênçãos necessárias à noite de hoje e que os nossos espíritos fiquem enlevados pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho de luz. Que as Tuas mãos generosas sejam sempre esse abraço a nos aproximar nesse caminho que tanto almejamos, que é o caminho para a fraternidade. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8, primeiro e segundo parágrafos. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus filhos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. O Evangelho de hoje começa com um trecho do livro de Mateus, capítulo 24, e diz: o Cristo está aqui. Mas lá na Bíblia, esse trecho ele vai além e diz: o Cristo está aqui e ali, como se tivessem uma ou outra direção ou evidência, fazendo com que as pessoas olhem para um lado ou para o outro. Mas a orientação da espiritualidade maior ela é bem pertinente. Não vades. De uma hora para outra, não temos que ir em direção a essas pessoas que se apresentam em nome de Jesus. Antes, devemos nos colocar em guarda, em alerta. Todos os acontecimentos que nós estamos presenciando nesse tempo de transição planetária nos mostra que atrelada a essas calamidades está a degradação moral. Pessoas cada vez mais desequilibradas moralmente estão aparecendo. Por outro lado, almas caridosas estão também cada vez mais evidentes. E como nos orientam os ensinamentos de Jesus, no seu Evangelho, essas pessoas generosas é que buscam aliviar o sofrimento de tantos outros. E é justamente no limite desses dois grupos que nós devemos ficar atentos.
porque os aproveitadores aparecerão, como já estão aparecendo. Para quê? Para se passarem por falsos cristos e profetas. O texto de Mateus ele vai continuar dizendo que eles são como aves de rapina que se alimentam do sofrimento alheio. É até difícil da gente entender, mas é isso mesmo. Esses falsos profetas se alimentam do sofrimento das pessoas. É preciso ter cuidado, mantendo-nos vigilantes. E aí vem uma questão muito importante. Os líderes religiosos, eles são alvos fáceis. E aqui incluo também os dirigentes das casas espíritas, porque eles também estão na liderança de um movimento. Uns conseguem seguir os preceitos do Cristo, outros se equivocam pela falta de zelo com o seu rebanho, e outros seguem no erro, desviando as pessoas dos caminhos de Deus pelas falácias de um paraíso inalcançável. E aí a gente pode identificar esses falsos profetas pelos sinais grandiosos que eles fazem, porque com esses sinais grandiosos eles causam desordens e também desarmonias nas pessoas e nos contextos que elas estão. É por isso que a espiritualidade nos alerta nesse sentido. É pelo exemplo que nós vamos entender quem são os seguidores de Jesus. Aquela árvore que dá bons frutos, examinando as suas obras, as suas ações, daquelas pessoas que estão à frente nesse calvário da humanidade. E essa recomendação ela também nos foi dada pelo apóstolo Paulo à comunidade de Tessalônica. Ele diz: examinai tudo, retende o bem. Ou seja, precisamos discernir para identificar esses falsos profetas. Paulo traz essa admoestação justamente porque ele previu as tribulações que os seguidores de Jesus iriam passar por causa dos seus ensinamentos. E aí, concluindo nossa reflexão, pensando na moral do Cristo, que deve refletir sobre aqueles que estão liderando na grande empreitada do Evangelho, é pelas boas qualidades que nós vamos identificando os que buscam arrebanhar por amor. Recorramos ao Evangelho segundo o Espiritismo, o livro da esperança que traz o código das virtudes do homem de bem, como a caridade, a indulgência e toda sorte de sentimento e atitude que venha conciliar os corações humanos. Aí sim poderemos dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Fiquemos em paz. Ó Jesus, é pelo reconhecimento de Tua grandiosidade que agradecemos mais um dia de Evangelho, prece e irradiação. Dá-nos, Mestre amado, a oportunidade de aprender mais e mais, para que um dia possamos viver conforme a vontade de nosso Pai, por meio do amor de uns pelos outros. E agora, com o nosso coração repleto de harmonia com o Evangelho, pedimos a fluidificação das águas que vamos tomar e que todos nós continuemos, nesta noite, em sintonia com o plano espiritual, nesta grande tarefa do Cristo. E que assim seja.